Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E o vídeo de hoje eu estou atendendo também aí a diversos pedidos. Muita gente me pedindo para fazer um vídeo sobre eubiose. Então hoje, um vídeo de hoje, vocês que pediram, né, da série vocês que pediram, nós vamos tentar desvendar um pouco aí o que é eubiose, o que é a Sociedade Brasileira de Eubiose. Tem relação ou não tem relação com ensinamentos tradicionais? É um ensinamento confiável? Não é? Enfim, vamos explorar essa temática. E antes de começar o vídeo, como eu sempre faço, dou aqui os meus recados. Então, primeira coisa, se você tem interesse nos meus mais recentes livros sobre maçonaria e maçonologia, então eu vou deixar aqui na descrição os links para que você possa adquiri-los lá na página da Hotmart como e-book. E se você tem interesse neste livro aqui, o curso elementar de maçonologia, um livro que está tendo muita saída, várias lojas do Brasil aí estão adotando o livro como um roteiro de instrução, né? Então, se você tem interesse neste livro aqui, vai estar na descrição do vídeo também o meu e-mail. Você me manda um e-mail dizendo que tem interesse no livro, o seu endereço, né, o seu CEP e tudo mais, eu faço o cálculo do frete e envio para você o valor do livro, mais o valor do frete e os dados bancários. Você deposita, me avisa, eu envio para você pelo correio. E se você desejar o livro autografado, me avise também, eu autografarei com o maior prazer, tanto no seu nome como no nome de alguém que você queira presentear. E uma outra coisa também muito importante, vamos lembrar lá da nossa querida página no Apoia-se. O canal precisa de um fôlego financeiro para comprar materiais, para desenvolver-se, para ter até inclusive material de pesquisa para responder às diversas indagações, às diversas demandas que são colocadas aí pelos assinantes. Então, se você acredita no nosso canal, se você acredita nesse projeto, né, de ter uma referência segura nessas questões na internet, então nos ajude, né? Use lá a página do Apoia-se e nos ajude mensalmente com qualquer quantia. Isso é muito importante para a manutenção do canal. E outra coisa, se você também quer nos auxiliar, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que o nosso canal possa crescer. Quanto mais o canal crescer, maior a possibilidade que nós temos de expandir esse tipo de informação e maior a possibilidade também de conseguir novos apoiadores para que o canal se desenvolva cada vez mais e mais pessoas tenham acesso a informações seguras, informações embasadas, informações bem pesquisadas, ok? Então, dados os nossos recados, vamos aí ao nosso tema. Então, eubiose. Então, eu vou começar pelo mais basilar, pelo mais simples. O que significa eubiose? Então, a palavra eubiose é um neologismo, ou seja, é uma palavra nova, é uma palavra que foi criada pela Sociedade Brasileira de Eubiose. Eles pegaram termos em grego e juntaram e formaram uma nova palavra. Então, eubiose vem do grego e significa um modo de viver bem, um modo de viver feliz, né? E a Sociedade Brasileira de Eubiose é uma sociedade que foi fundada por Henrique José de Souza. Henrique José de Souza nasceu em 1883 e faleceu em 1963. E ele foi apoiado no projeto da fundação da Sociedade Brasileira de Eubiose pela sua esposa, né, a Helena Jefferson de Souza. Helena Jefferson de Souza, que nasceu em 1906 e faleceu no ano 2000. O Henrique José de Souza, ele nasceu em Salvador, lá na Bahia. E a sua família era bastante abastada, ele teve uma boa educação formal e, digamos assim, teve ali boas condições de vida, não passou ali dificuldades financeiras graças à condição que a sua família lhe proporcionava, né?
E o pai do Henrique José de Souza, que era um empresário teatral, um exportador, ele faleceu, e depois do falecimento do pai, veio a falecer também o irmão mais velho, né, do Henrique José de Souza. E nessa época Henrique José de Souza estava cursando faculdade de medicina. E ele acabou abandonando a faculdade de medicina para assumir ali a direção dos negócios e o sustento da família. Em 1905, ou seja, o Henrique José de Souza tinha 22 anos na época, ele já estava envolvido com a Sociedade Teosófica, né? E ele foi um dos cofundadores da loja teosófica chamada de Alcione, lá em Salvador. Em 1916, ele radicou-se no Rio de Janeiro, né? E lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, em 1924, ele fundou uma sociedade chamada Sociedade Mental e Espiritualista Dharana, né? E essa Sociedade Mental e Espiritualista Dharana, posteriormente ela seria chamada de Sociedade Teosófica Brasileira e depois, em mais uma mudança de nome, passaria a se chamar Sociedade Brasileira de Eubiose. Bom, para legitimar, né, a fundação da Sociedade Mental e Espiritualista Dharana, o Henrique José de Souza alegou ter estado no Oriente, inclusive no Tibete. Tibete na época era um país que não aceitava a entrada de estrangeiros, né? E também o Henrique José de Souza alegou que teria sido iniciado em diversas doutrinas metafísicas orientais, algo que, obviamente, é falso, né? Ele, na verdade, repetiu o mesmo discurso da sua grande mentora, Madame Blavatsky. Mais tarde, né, isso eu estou falando aí da sociedade mental espiritualista Dharana. Então, mais tarde, ele transferiu a sede da Sociedade Mental Espiritualista Dharana, lá de Niterói, no Rio de Janeiro, para a cidade de São Lourenço, a belíssima cidade de São Lourenço, ao sul, lá de Minas Gerais, minha querida Minas Gerais. E o Henrique José de Souza, chamado de professor, né, ainda pelos discípulos da instituição a que ele deu origem, ele desenvolveu diversas novas doutrinas com base no teosofismo e no ocultismo. Então ele desenhou ali uma missão especial para o Brasil e ele desenvolveu também temas ligados ao conceito que ele tinha de iluminação, a evolução da consciência, a ciclos naturais do planeta e da humanidade, etc, etc, etc. Obviamente que nenhum desses desenvolvimentos fantasiosos tem qualquer ligação com qualquer doutrina oriental tradicional real, né? São todos ensinamentos que foram fruto da imaginação do Henrique José de Souza. E as suas ideias, elas são seguidas por diversas instituições, né, derivadas ou não da instituição que ele criou, mas que, enfim, que seguem a sua ideia. Então, nisso está a própria Sociedade Brasileira de Eubiose, a Sociedade de Estudos Teosóficos, a Confraria Mística Brasileira, além de lojas maçônicas e outros grupos não formalizados, né? E entre os exotismos, para não dizer bizarrices, né, da eubiose, então, por exemplo, eles alegam lá que a cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, é a capital espiritual do mundo, né? E o Henrique José de Souza seria então o mais novo avatar, a mais recente manifestação da divindade, como dizem lá os seus escritos. Então ele teria lá uma série de títulos, né? Ele seria o rei do mundo, né? E São Lourenço, em Minas Gerais, seria a Agartha terrena. Se você não sabe o que é Agartha, aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre Agartha, sobre as origens da ideia aí de Agartha, né? Que mais? Bom, dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, há um grupo chamado de Ordem do Santo Graal, né?
que se diz representante da Agartha na face da Terra. Então, o Henrique José de Souza era o grão-mestre desse grupo interno, né, ao lado da sua esposa, a Helena Jefferson de Souza, e ela seria a grã-mestra de uma outra ordem chamada Ordem das Filhas de Alamira, né? E ambos, tanto o Henrique José de Souza quanto a esposa, né, a Helena Jefferson, seriam comparados aí com as colunas da porta do templo de Salomão, as colunas Boaz e Jaquim. A eubiose, ela professa todo tipo de crença neo-espiritualista, né, ocultista e pseudo-esotérica. Então ela professa, por exemplo, um panteísmo, ela professa reencarnação, ela professa uma distorção completa da teoria do tempo cíclico, ou seja, dos Manvataras, né, e dentro dessa teoria aí do tempo cíclico, ela, por exemplo, fala que nós estaríamos para deixar agora o ciclo de peixes, né, que seria o ciclo regido por Jesus Cristo, para entrar no ciclo de aquário, que fará a sua irrupção no mundo, né? Ele se manifestaria no mundo, né, através do Brasil, né, cujo idioma português seria o idioma mais sagrado do mundo, né? E em São Lourenço, por exemplo, lá em Minas, como eu disse, né, que é a sede principal da Sociedade Brasileira de Eubiose, eles têm lá um grande templo, né, e também possuem templos grandes em outros lugares, né? Então, por exemplo, o templo lá de São Lourenço se chama Maitreya, né, porque eles também dizem que o Henrique José de Souza é o próprio Buda Maitreya, né? Então, o templo Maitreya, que seria lá em São Lourenço, tem o templo Obelisco lá na Bahia, na ilha de Itaparica, e o templo do Roncador lá em Nova Chavantina, no Mato Grosso, né? E entre os livros fontes, né, e o material de divulgação aí da Sociedade de Eubiose estão, por exemplo, o livro lá do Henrique José de Souza chamado Eubiose, a Verdadeira Iniciação, e também revistas como a revista Aquários e a revista Arabitã, né? E, bom, o que mais que eu posso falar aqui que seria interessante que vocês soubessem, né? Bom, o Henrique José de Souza, ele insinua ser o novo Jesus Cristo, né? Ele julga ali que as letras JHS, que costumam indicar Jesus, formam, na verdade, uma nova sequência de HJS, Henrique José de Souza. E o raciocínio que ele usa para justificar isso é uma confusão completa, né? Então ele diz, por exemplo, que as iniciais latinas de Jesus Hominum Salvator, né, ou seja, Jesus Salvador dos homens, seriam, na verdade, as três primeiras letras em grego, né, as três primeiras letras gregas do nome de Jesus. Só que, obviamente, ele despreza o fato de que o S não é um sigma grego, é um S latino, né? Então, se é um S latino, então, obviamente, que não se trata de uma abreviatura em grego. E esse erro de interpretação, né, se encontra até em alguns católicos romanos, né, que não conhecem muito bem a simbologia do cristianismo oriental. Em grego, a abreviatura mais comum do nome de Jesus é Iota Sigma e Chi Sigma, né, Isus Christos, e não Iota Eta Sigma, né, que nem seria um sigma no caso, seria aí um S latino. E entre os eubiotas, o nome eubiotas, né, o nome dado aí aos aderentes do movimento, é comum eles referirem-se ao Henrique José de Souza como JHS, ou seja, o JHS, né, do Jesus Hominum Salvator, seria, na verdade, uma profecia do novo Messias Henrique José de Souza, que eles invertem, né? Aí chamam de José Henrique de Souza, justamente para caber ali o nome no JHS. E tem também outras bizarradas aí, linguísticas, né? Então, por exemplo, num dos escritos, o Henrique José de Souza diz que o H do início do seu nome, o Henrique, seria o mesmo Re do
tetragramaton hebraico, né? E erra novamente, porque ele diz lá que o H seria aspirado, né? E que seria a consoante única que faz vibrar o nome divino. Só que o Re em hebraico não é aspirado, é mudo em hebraico, né? O aspirado é o Het, não o Re. Então, o nosso Henrique José de Souza erra novamente na questão linguística. Ou seja, ele era um Messias e um Buda Maitreya pouco informado sobre as línguas que ele tentava, enfim, interpretar de uma forma esotérica, né? E Jesus ele seria então para o Henrique José de Souza o expoente máximo do velho ciclo de peixes. Lembra que eu falei, né, que da ideia cíclica, que estaria saindo do ciclo de peixes e entrando no ciclo de aquários. Então Jesus seria esse expoente máximo do velho ciclo de peixes, enquanto ele, Henrique José de Souza, seria o expoente máximo do ciclo de aquário, né? E aí tem toda uma teoria para isso, né? Em 1924 teria terminado o ciclo onde o Oriente seria de onde vem a luz da sabedoria. 1924, lembre-se, é a data de fundação lá da Sociedade Mental e Espiritualista Dharana. Ou seja, os eubiotas dão essa fundação de um grupinho, né, como um evento cósmico, né? Então, em 1924 teria terminado o ciclo onde o Oriente seria de onde vem a luz da sabedoria, e a partir daí, a partir da fundação da sociedade mentalista, né, da sociedade espiritual Dharana, ou da sociedade teosófica brasileira, então essa luz, né, caberia ao Ocidente caberia essa orientação, e mais precisamente não só ao Ocidente, caberia ao Brasil, né? Então aí abundam, né, teorias das mais malucas. Então, por exemplo, eles relacionam ali a invasão do Tibete pelos chineses comunistas com um sinal previsto para o fim do papel espiritual do Oriente. E aí dizem, por exemplo, que o Henrique José de Souza seria da mesma essência que Melquisedeque, que Salomão, que Buda, que Jesus Cristo, e que seria, de fato, o rei do mundo, né? Então, veja o seguinte, a teoria toda seria que a luz espiritual do mundo estaria centrada no Henrique José de Souza e no Ocidente, mais especificamente onde está o templo principal da eubiose, lá em São Lourenço, que seria a Agartha terrena, né? E que, portanto, agora o Oriente já não seria mais o símbolo, né, de onde vem a sabedoria, mas sim o Ocidente, né? Infelizmente, na maçonaria brasileira há um grande grupo de seguidores dessas ideias exóticas de Henrique José de Souza, e que inclusive transplantam para as lojas maçônicas as ideias exóticas da eubiose, participando de ambas as instituições numa grande misturada, ou como eu sempre digo, num grande minestrone esquizotérico, né? E dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose há até um grupo interno chamado de Grande Ocidente Brasileiro, que é aí uma óbvia inversão do simbolismo tradicional utilizado pela maçonaria. E graças a isso, o Ocidente, que é tradicionalmente o símbolo da morte e das trevas, né, daí a palavra occidere em latim, quer dizer morrer, né, onde morre o sol, também ligado aí a questões simbólicas ligadas à morte, né, aos funerais e tudo mais. Então, nessa inversão do simbolismo tradicional maçônico, então o Ocidente ele passaria a ser aí um novo ponto de onde nasceria a luz, e graças a isso muitas lojas maçônicas usam esse nome Ocidente nos seus títulos distintivos, né? E eles não percebem então a gravidade simbólica dessa inversão, né? Eles não conseguem compreender a ideia de Oriente e Ocidente, misturam isso com a ideia de um Oriente e Ocidente geográficos, né, que é mais ou menos isso que a eubiose faz, e fazem uma inversão simbolicamente horrorosa, né, dizendo que o Ocidente seria de onde vem a luz. Isso é uma inversão simbólica que
de um ponto de vista tradicional, é uma inversão bastante grave, né? E as tergiversações sofísticas, né, e vazias lá do Henrique José de Souza sobre Jesus também são bastante espantosas, né? Então ele usa ali fontes completamente, enfim, não confiáveis e etc, 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 para falar sobre Jesus. Usa muito a literatura da Sociedade Teosófica e, infelizmente, os seguidores repetem essas coisas o tempo inteiro, né? E, além de tudo isso, há dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, há ali todo um cerimonial interno, né? Uma hierarquia com paramentos próprios, todo um aparato típico ali de novas religiões, com uma configuração específica de templo, que tem ali um cálice que simbolizaria o Santo Graal, né? Eu já falei dali da ordem, né, do Santo Graal e tudo mais. Então há ali toda uma, digamos assim, todo um mise-en-scène, né, em torno de uma nova doutrina, né, que não tem absolutamente nada de oriental, não tem absolutamente nada de tradicional, né, não tem ligação com doutrinas orientais tradicionais, não tem ligação com o Tibete, não tem ligação com a ideia tradicional de Agartha, não tem ligação com nada, né, é simplesmente uma nova religião, um pseudo-esoterismo, um neo-espiritualismo, né, que adota ali postulados neo-espiritualistas, que adota postulados pseudo-esotéricos, e que, portanto, se você é uma pessoa que procura agir de acordo com a tradição, ou que se preocupa em buscar coisas que sejam tradicionais de fato, você deve manter-se à distância, né? Porque não tem nada ali que vá lhe oferecer nenhum tipo de ensinamento tradicional, verdadeiro e confiável. Ok? Então, dito isto, estou olhando aqui, 22 minutos já de vídeo, 22 minutos e 20 já. Eu vou encerrando por aqui, desculpe que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o habitual, mas de fato tinha bastante coisa para falar, e como tem muita gente pedindo, eu imagino que esse vídeo vai ser bastante visto e compartilhado, assim nós esperamos, e agradeço aí a atenção de vocês. Como eu sempre digo, mandem o vídeo para suas tias, para a vovó, para o vovô, para os seus amigos de eubiose, para os grupos da sua loja cheio de eubiotas, enfim, façam aí comentários, me xinguem à vontade, deem o like, não esqueçam, e compartilhem o vídeo, e não se esqueçam dos meus recados no começo do vídeo, ok? Então, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!